Olá pessoal, vamos começar agora um novo módulo, o módulo do relevo brasileiro. O relevo brasileiro tem muitas peculiaridades, só que antes de falar do relevo brasileiro, a gente precisa ter um conhecimento geral sobre estrutura do relevo, ou também como é chamado, as províncias geológicas. Essa matéria é de vital importância. Por quê? Porque muitas questões trazem perguntas sobre a geologia de diversas partes do mundo e muitos alunos saem falando o seguinte: como é que a banca espera que eu saiba isso sobre o país X? Na verdade, você não precisa saber sobre o país X, você precisa ter um conhecimento geral da estrutura geológica, das províncias geológicas, e aí você passa a ser capaz de responder várias questões. Quer ver? Presta muita atenção nesses três tipos de províncias geológicas, nessas três bases. Vamos falar agora sobre os dobramentos modernos, os escudos cristalinos e as bacias sedimentares, certo? Quando você estuda esses tipos de províncias, você passa a ser capaz de, a partir de uma informação da questão, descobrir muito mais coisas. Quer ver? Vamos começar falando dos dobramentos modernos. Vamos fazer um exercício, vamos tentar, assim, ser muito óbvio. Quando eu chamo de dobramento moderno, eu obviamente estou falando de um espaço que sofreu o quê? Dobras. Que dobras são essas? Acontece o seguinte: o choque de placas tectônicas, certo? Esse choque de placas, o que ele faz? Ele geralmente coloca uma placa para baixo e dobra a outra, certo? Repara o que aconteceu. Repara aqui nesse meu pequeno relógio. Olha só o que acontece, ele acaba subindo, ele é soerguido, ele é dobrado. Aí a gente entra naquela forma que vamos chamar de dobramentos. E modernos, por quê? Porque dentro da escala geológica, eles acontecem no período mais recente, que a gente vai chamar de Cenozoico, certo? Então, os dobramentos modernos são umas formas de relevo mais recentes da era Cenozoica, onde acontece a partir do choque de placas tectônicas. Essa é a primeira informação que você grava. Então, preste atenção aqui comigo. Quando eu falo em dobramento moderno, você já gravou aí na sua cabeça que é uma área que está no encontro de placas, que é uma área nova, ou seja, que é um relevo ainda muito alto, são relevos pontiagudos e altos, e, principalmente, são relevos pouco erodidos. Como eles são recentes, ainda não sofreram com um processo forte de erosão. Então, toda vez que eu mencionar assim para você, o país tal ele possui dobramentos modernos, ou ele possui relevos muito altos, o que você vai pensar? Relevo muito alto, dobramento moderno. Eu sei que o dobramento moderno acontece no encontro de placas tectônicas. Eu também sei que em áreas de encontro de placas tectônicas acontecem terremotos e acontecem vulcões e etc. Então, o que você já sabe? Áreas de intenso relevo também são áreas propensas a fenômenos como terremotos. Então, você já tem um leque de informações para trabalhar. Exemplo, quando a gente estuda tectonismo, quando você estuda os terremotos, a gente sempre menciona o caso japonês, a reunião de placas tectônicas que existe ali no Japão. Então, o que você consegue imaginar? Poxa, se eu sei que o Japão está no encontro de placas tectônicas, sofre muito terremoto, eu posso pensar o quê? Que o relevo japonês ele é um relevo montanhoso, e aí você acerta. Certo? Relevo japonês tem boa parte do seu território montanhoso. Certo? Esse é o raciocínio que você vai ter. Mais uma dica sobre os dobramentos modernos aí, uma coisa importante é o seguinte: a altitude desses relevos, os relevos mais altos da superfície terrestre são dobramentos, e aí a gente sempre lembra do Himalaia, dos Alpes, dos Andes. Essas áreas são muito altas, logo elas têm um gradiente de inclinação muito grande, logo essas áreas tendem a ter um forte potencial hidrológico. Geralmente elas possuem rios muito fortes. Então, outro ponto aí importante para você é o seguinte: além disso tudo, essas regiões também possuem forte potencial de rios. Certo? Falou em dobramento moderno, falou em regiões muito altas, falou em choque de placas, vocês agora já têm um leque de informação para trabalhar. Certo?